Maravilha é poder estar sempre compartilhando das Escrituras Sagradas, amém, irmão? Eu queria ler um texto de Provérbios, capítulo 4, versículo 11. Diz assim: Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 10 dobras não quebra tão depressa. Esse texto é muito usado em palestras de encontro de casais, até mesmo quando vai se celebrar um matrimônio. É muito usado esse texto, né? Um casamento, matrimônio. Eu mesmo já utilizei esse texto várias vezes. E é sugestivo. Mas quando você vai olhar o contexto hebraico, o costume hebraico da época, essa palavra que está no versículo de número 11, que é aquentar. Como se aquentarão? Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas se um só, como se aquentará? Essa palavra, no contexto grego, no contexto hebraico, irmão, perdão, às vezes eu falo hebraico pensando falando grego, eu falo grego pensando falando hebraico. Dá uma mistura um pouquinho na minha mente. É essa palavra aqui, ó, Raman. Raman significa aquentar. Raman. Essa palavra aqui literalmente significa esquentar, aquecer, aquentar. Por quê? Dentro do contexto histórico, essa palavra era muito usada na época que as pessoas iriam viajar, porque nunca se viajava sozinho nessa época, principalmente atravessando o deserto. Você atravessava muito deserto, então nunca se viajavam sozinho, né? Viajava dois ou três, porque porque deserto durante o dia é muito calor e à noite é um frio congelante, um frio muito grande. Então vai de um extremo ao outro. Então quando chegava na época da noite, na viagem, eles mesmo ligando a fogueira, né, mesmo aquecendo a fogueira, colocando a fogueira, eles dormiam juntos, um com o outro, né, abraçado, para aquecer, porque um aquecia o corpo do outro, né, para aquecer o corpo, para não ficar com frio. A gente vê muito isso às vezes nas ruas, gente passando, né, de carro, pessoas dormindo junto ali, né, aquecido por causa do frio. Então essa palavra Raman é justamente para esse contexto. Isso acontecia nessa época, né, quando eles viajavam muito, pegavam o deserto. Então, mesmo aquecendo fogueira, mesmo com tudo isso, mas o frio era muito intenso. Então, a única maneira deles amenizar o frio, eles dormirem abraçados, ficavam abraçados ali o tempo todo, porque um aquecia o corpo do outro, né? O nosso corpo ele tem esse poder de, né, aquecer, passar tem vários filamentos, né, no nosso corpo. Então essa palavra era atribuída justamente nesse contexto, Raman, né? Mas também não tem nenhum problema usar no sentido de companheirismo, né? Amizade, estarmos juntos, estarmos em comunhão, estarmos unidos em família, né? Porque a gente vê uma deterioração em vidas, famílias, pessoas sendo ceifadas de forma sumariamente, né? Então nós temos que estar junto, harmonizado um com o outro. Deus se agrada disso, amém? Então aqui está a palavra Raman, que significa aquentar-se, amém? Que Deus possa te guardar, proteger a tua vida. Voltarei em breve com uma outra curiosidade bíblica, em nome de Jesus. Amém.